Olá, professores! Eu sou a Eliana, trabalho na Diretoria de Educação Especial e Inclusão e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o replanejamento. Eu sou uma mulher parda, de estatura baixa, cabelos castanhos e olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans, uma blusa social branca e um blazer azul marinho e eu utilizo óculos. Roberta? Olá, professores. Eu sou Roberta, integro a equipe da Diretoria de Educação Especial. Sou uma mulher branca, cis, de estatura alta. Hoje eu estou vestindo uma camisa marrom, uma calça caramelo e botas pretas. Obrigada, Roberta. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho também das nossas conquistas, dentre eles a elaboração de materiais, que serão disponibilizados no terceiro bimestre para toda a rede. Antes de nós apresentarmos esses materiais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa trajetória. É importante, né, Roberta, nós entendermos o percurso e valorizarmos aonde nós conseguimos chegar. Nós sabemos que precisamos a cada dia melhorar e caminhar, porque cada vez mais nossos estudantes elegíveis, eles necessitam desse olhar mais apurado, mais específico, e a rede, em diálogo com a rede, uma das solicitações foi justamente os materiais de orientação, materiais sobre acessibilidade curricular. Pensando nisso, nós hoje vamos trazer alguns materiais que podem subsidiar vocês no planejamento escolar. Antes de trazer esses materiais, eu gostaria de falar um pouquinho dessa trajetória. Quando que iniciou, né, dentro do nosso departamento, da nossa diretoria, essa elaboração? A elaboração inicial dos materiais se deu nas escolas mais inclusivas. Logo após as contribuições dos coordenadores de gestão pedagógica, dos professores especializados, nós entendemos que nós poderíamos aprimorar o nosso material e disponibilizar para a rede. E aí foi pensado no portal da inclusão, que iniciou-se esse projeto, qual seria o nosso percurso para que isso fosse disponibilizado para a rede em agosto de 2025. Foi publicado para toda a rede um total de 330 materiais no mês de outubro, Roberta. E aí, dentre esses materiais, né, estavam tanto atividades acessibilizadas, quanto os e-books, né, que trazem informações acadêmicas, estudos sobre as especificidades, sobre parentalidade. Nós tivemos alguns cursos aqui na SEDUC com consultores externos, né, e aí as contribuições desses consultores externos nos ajudaram a construção e a elaboração desse material, e além das boas práticas desenvolvidas nas escolas mais inclusivas. Então, nós tivemos essa primeira publicação. A partir disso, ouvindo as demandas, o que a rede nos trazia, se falava muito sobre os materiais que já eram produzidos pela própria SEDUC, né? Entre eles o livro do estudante, como que nós poderíamos fazer esse processo de acessibilização. Então, nós partimos do início lá das escolas mais inclusivas, e tanto na questão de amadurecimento na formação dessa equipe de pessoas, né, que aí a Roberta também veio fazer parte, e outras pessoas que aqui não estão, de como nós poderíamos estar desenvolvendo. Então, assim, o que nós vamos disponibilizar para vocês agora, no mês de julho, é um material que começou a ser pensado lá em dezembro de 2025, e com as tratativas, com as elaborações, ouvindo a rede naquilo que era necessário, e trazendo aí um material inicial, uma primeira versão, e aí nós falamos dessa primeira versão porque entendemos que existem questões peculiares do chão de escola, que muitas contribuições também virão agora da rede, porque até então esses materiais, né, eles estavam nas escolas mais inclusivas para suas contribuições, ouvimos professores regentes de componentes curriculares, ouvimos coordenadores de gestão pedagógica. Agora nós vamos disponibilizar para a rede, com certeza vocês poderão nos dar esse feedback, e a gente pensar em aprimorar cada vez mais esses materiais, pensando sempre na estrutura para os nossos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Então, a importância do portal da inclusão, que vocês acessem, tem muitos materiais que podem subsidiar os gestores de coordenação pedagógica também, na orientação ali do momento com os professores especializados. Nele também está todas as legislações, então existe uma gama de materiais. Recentemente, nós publicamos mais 340 materiais, muitos voltados à acessibilidade curricular. Então, a importância de vocês acessarem e utilizarem esses materiais e nos dar o feedback é muito importante. Agora, falando um pouquinho sobre o que vai ser disponibilizado no terceiro bimestre, nós vamos falar aqui sobre o livro do estudante.
Então, o livro do estudante, que já é um material utilizado, né, pela rede, ele traz uma nova proposta, né, com linguagem simples. A linguagem simples, ela inclusive tem uma normativa federal que fala da importância. Então, baseado no material digital, no material original, né, o livro do estudante é baseado nas aulas do material digital, nós trouxemos uma nova proposta em linguagem simples, e além dessa proposta, nós trouxemos outras informações importantes, né? Lembrando que a linguagem simples, eu não posso fazer linguagem simples de texto literário, né, por uma questão editorial. Então, quando o estudante se depara, às vezes, com um texto literário, ele precisa de um apoio, de uma orientação. Então, dentro desse livro, nós trazemos a caixa de apoio, né, o material de apoio, tanto no desenvolvimento das atividades, né, a gente sabe da importância de trazer, né, Roberta, para os estudantes, a questão de etapas, né, quantidade de informações nos enunciados, e a importância de trazer em etapas quais os comandos que ele deve seguir, né. Esse material de apoio, ele traz informações, por exemplo, de um texto literário, de informações principais, de uma forma em linguagem simples, para que ele para a gente tentar direcionar ele para o entendimento daquilo que está sendo proposto. Nós trazemos as descrições das imagens. Então, assim, é uma primeira versão, uma primeira proposta, mas já subsidiando esse estudante no início, né, de tudo aquilo que muitas vezes vocês nos solicitaram, que é realmente o material para esses estudantes. Para além disso, nós vamos trazer também o guia do professor, que eu acredito que é realmente um dos pontos mais importantes na orientação, né? Faz 2 anos que eu estou aqui na SEDUC, e dentro desse período, e também sou professora há 16 anos da rede, e como professora também a gente sabe da dificuldade, às vezes, de conseguir acessibilizar e entender. Eu acho que é importante isso também, que o guia do professor, que a Roberta vai estar falando, ele é uma orientação, nós sabemos que o chão de escola, o estudante dentro da sala de aula, é só o professor, por isso que existe o documento de estudo de caso, o plano de atendimento, o professor especializado, porque dentro daquela especificidade do estudante, é o professor que sabe, é o professor que conhece, mas pensando em uma orientação a você, professor, dentro do contexto que você tem dentro da sala de aula, e cabe a você entender se aquela proposta, aquela orientação, ela é aplicável para aquele estudante, ou de repente para determinado outro estudante. Então, é extremamente importante que esses materiais, que vocês acessem esses materiais e entendam todo esse percurso. E eu vou passar um pouco para a Roberta, que é a responsável pela elaboração, né, Roberta, para que você venha aí explicar um pouquinho, que vocês entendam cada etapa. Muitas conquistas, né, Eli? Verdade, Roberta. A gente olha essa trajetória, quantas contribuições para esse fazer do professor, contribuindo aí com os processos de aprendizagem do estudante elegível da educação especial. Bom, professor, o guia é um documento de acessibilização curricular e de estratégias pedagógicas para você no contexto da sala de aula. Ele não tem o propósito de substituir o plano de aula, pelo contrário, ele dialoga com o plano de aula e contribui. É um documento que tem uma usabilidade significativa, porque ele traz, na sua origem, os materiais digitais. Então, o guia do professor de língua portuguesa e de matemática está pautado nos materiais digitais. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma aula de 2º ano, a borboleta e o besouro, e o guia foi estruturado a partir das propostas, dos objetivos, conteúdos que estão explícitos nessa aula. O guia, ele tem uma organização, como eu já disse, ele possibilita muitos caminhos. Ele tem uma estrutura pautada no desenho universal da aprendizagem e as suas categorias de representação, de ação, de engajamento, e ele tem também uma base nos níveis de apoio da Resolução 129 da SEDUC. Dentro dessa base, nós pensamos em formular caminhos para o professor, estratégias pedagógicas a partir dessas referências. Então, nós temos ali algumas sessões no guia, na verdade são 6 sessões, onde iniciamos com uma base do DUA e dos níveis de apoio e estratégias, exemplos, propostas para o professor encaminhar na sala de aula um trabalho pedagógico com esses estudantes. Então, nós temos a base do DUA
e sugestões de como usar o DUA, desdobrando numa prática pedagógica. Os níveis de apoio também, numa determinada atividade que encontramos no material digital, nós procuramos descrever como essa atividade pode ser implementada, desenvolvida, juntamente com os alunos, a partir da complexidade que eles possam apresentar. Então, nós temos atividades para o nível de apoio 1, atividades para o nível de apoio 2 e 3. Vocês vão ver muitas sugestões que envolvem o uso de pictogramas. Então, dentro dessas sugestões, nós trouxemos uma sessão inteira de orientações práticas de como usar os pictogramas no contexto da sala de aula. E temos também os pictogramas, né, que são imagens, juntamente com o descritivo dessas imagens, né, falando o que essas imagens representam. Essas imagens, elas trazem objetos, sentimentos, ações, né, como para o uso desse pictograma. E esses pictogramas, ao longo do guia, eles nós sugerimos o uso deles, que existe uma seção que o professor possa recortar e usar no cotidiano da sala de aula. Então, essa seção ela vai estar ligada diretamente à aula e o contexto da aula. Então, fizemos uma seleção de pictogramas para esse uso. Roberto, acho que é importante também nós falarmos que tanto o guia quanto o livro do estudante, eles estão numa primeira versão em língua portuguesa e matemática, disponibilizados no digital, né, no CMSP. Eu acho que é importante também agora nós falarmos da tecnologia assistiva e nós irmos aí para o encerramento, para que eles possam aí estar neste momento, né, que eles estão em replanejamento, acessar os materiais e depois nos dar um feedback. Sim. As tecnologias, a gente tem uma seção destinada às tecnologias assistivas de baixo custo. Então, em cada guia, nós sugerimos 5 recursos que o professor pertinentes ao contexto da aula, com materiais de fácil acesso, que a gente encontra na escola, e que pode ser uma construção e uma elaboração e complementar o acervo da escola, para que os professores tenham esses materiais disponíveis. Então, a gente tem, ao longo das aulas, elas têm um encadeamento, são materiais que vão agregando a esse trabalho. Dentro dessa questão dos materiais de tecnologia assistiva, a gente mostra uma possibilidade de uso. E claro, pessoal, o nosso objetivo é falar aqui das sessões brevemente, mas mostrar que é um documento que ele não precisa ser seguido do início ao fim. Eu falei das sessões justamente porque o professor, levantando as necessidades do estudante, vai à busca de informações no guia. E ele pode acessar, a gente tem um sumário clicável, onde ele pode acessar o documento de forma digital e ir diretamente para a sessão que ele desejar, a partir da necessidade desse estudante. Isso mesmo, Roberta. Então, na verdade, a intenção é trazer para vocês brevemente o que são esses materiais, que vocês possam acessá-los agora no terceiro bimestre, refletir aí sobre a prática pedagógica, lembrando que os materiais, eles são um acervo de orientação, de busca de conhecimento, de informações, mas cada estudante ele é único, né, Roberta? Por isso que nós temos o estudo de caso, o professor especializado, e aí nós terminamos aqui a nossa fala com esta frase. Você pode ler para nós, Roberta? Sim, a verdadeira inclusão acontece quando a diferença deixa de ser barreira e passa a ser parte do caminho. Autor desconhecido. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberta. Foi um prazer estar com vocês. Estamos à disposição e aguardamos o retorno de todos esses materiais. Eu espero que vocês aproveitem, porque foi construído, não tenha dúvidas, a partir de muita disposição para que isso chegasse no chão de escola. Obrigado e até